O poder do silêncio na vida da mulher madura. Que a paz e a lucidez envolvam o seu coração neste instante, minha querida. Que tudo o que não é mais seu, culpa, peso, cobrança, necessidade de agradar todo mundo, vá se aquietando enquanto você escuta esta mensagem. Seja muito bem-vinda ao canal Dona de SL60, um espaço criado para mulheres que já viveram muita coisa, já engoliram muita coisa e agora estão prontas para viver com mais dignidade, serenidade e respeito por si mesmas. Eu quero começar te dizendo logo a coisa mais importante deste vídeo, sem rodeios. Depois dos 50, 60 anos, um dos maiores sinais de força não é falar mais, é aprender o que não precisa mais ser dito e para quem sua vida não precisa mais ser explicada. O silêncio bem usado é uma forma de proteção emocional, de elegância e de poder. Grande parte dos conflitos que você vive, dentro de casa, no trabalho, com família, com amigos, não vem do que você sente, vem do que você fala na hora errada, para a pessoa errada, do jeito errado. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é filtro. É você escolher que nem todo mundo merece ter acesso ao que se passa dentro de você. É aprender que a sua paz vale mais do que provar que você está certa. E, quanto mais madura você é, mais essa verdade fica escancarada. Tem coisa que a gente só perde por falar demais. Se isso faz sentido para você, aproveita um segundo para fortalecer esse espaço aqui. Respira fundo. Sente se essa mensagem te acolhe. Se sentir que sim, já se inscreve no canal Dona de SL60, curte este vídeo e deixa o YouTube entender que mulher madura também quer conteúdo profundo, respeitoso e honesto. E, se você já se arrependeu de ter falado demais, escreve depois nos comentários. Já perdi paz por falar demais, mas não quero repetir isso. Assim a gente transforma essa conversa num movimento de mulheres em fase de despertar. Agora eu quero fazer uma coisa muito clara desde o começo. Quando eu falo de calar a boca, não estou falando daquela exigência machista de mulher tem que ficar quietinha, não pode opinar. Muito pelo contrário. Eu defendo a sua voz, o seu direito de se posicionar, de dizer não, de colocar limite. Passei a vida escutando mulheres que ficaram doentes de tanto engolir dor. Eu não quero que você engula tudo. O que eu quero é que você escolha o que merece sair pela sua boca. Existe uma diferença enorme entre se expressar de forma consciente e simplesmente despejar tudo o que vem na cabeça como se o mundo fosse seu consultório de terapia. A primeira forma constrói ponte, resolve problema, aproxima pessoas. A segunda destrói relacionamentos, queima a reputação, cria brigas desnecessárias e, de quebra, aumenta sua sensação de solidão. Deixa eu te contar de uma mulher que poderia ser eu, você ou qualquer amiga nossa. Vamos chamá-la de Teresa. 59 anos, inteligente, boa profissional, coração enorme. Teresa chegou emocionalmente quebrada. Tinha perdido um emprego que amava, um relacionamento que parecia ser o último grande amor e estava brigada com a irmã há meses. Ela me disse uma frase que ouvi muitas vezes no consultório. Parece que tudo que eu falo volta contra mim. Quando fomos puxando o fio, ficou claro, Teresa não sabia a hora de parar. Se ela ficava chateada, falava tudo na mesma hora, sem respirar, sem pensar. Se ficava magoada, despejava a mágoa em alguém que nem sempre tinha estrutura para ouvir. Se ficava com raiva, vomitava palavras duras, depois se arrependia, mas aí já era. A frase tinha sido dita, a marca já tinha ficado. Ela achava que isso era ser verdadeira. Só que sinceridade sem freio não é virtude, é descuido emocional. Você pode ser sincera e cuidadosa. Você pode falar a verdade sem usar a língua como faca. E isso é ainda mais importante quando a gente fala de mulher madura, porque, depois de tanta coisa vivida, a gente precisa aprender a economizar energia. Tem briga que não vale o seu cansaço. Vamos colocar um pouco de cérebro nessa história. Nosso cérebro tem uma parte mais antiga, emocional, que reage na impulsividade, é a famosa amígdala. Quando você se sente atacada, injustiçada, com medo ou humilhada, é essa parte que acende primeiro. Ela manda um sinal de alerta, perigo. Nessa hora, a parte racional, que avalia consequências, fica como se estivesse de escanteio por alguns segundos. É o que a neurociência chama, de forma simples, de sequestro emocional.
O problema é que a sua emoção reage muito mais rápido do que a sua capacidade de pensar. A sua boca precisa de menos de um segundo para soltar uma frase. O seu cérebro precisa de alguns segundos para avaliar se aquilo faz sentido, se vale a pena, se vai ferir alguém de uma forma que você não vai conseguir consertar depois. E é exatamente nesse intervalo que moram muitos dos arrependimentos da nossa vida. Você provavelmente já viveu isso. Alguém te cutuca, faz um comentário atravessado, uma piada de mau gosto, uma crítica injusta. Antes de respirar, você responde no impulso. Fala algo que até pode ser verdade, mas vem carregado de veneno, de raiva, de tudo aquilo que já estava acumulado. Na hora, parece um alívio. Depois, vem a ressaca emocional. Pra que eu fui falar desse jeito? Quando a gente vai amadurecendo, o que muda não é que deixamos de sentir. Você continua sentindo raiva, injustiça, tristeza. O que muda é a sua capacidade de colocar um pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta. É como se você colocasse um botão de pausa antes de liberar a palavra. E esse botão, minha querida, é uma das maiores provas de que você está, de fato, se tornando dona de si aos 60, 70, 80. Outra coisa importante: falar demais não é sinônimo de segurança. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Muita gente fala sem parar porque não suporta o silêncio. O silêncio obriga você a sentir. Obriga a olhar para dentro. E, se lá dentro tem buraco, tem carência, tem sensação de vazio, é mais fácil ficar falando o tempo todo da sua vida, da vida dos outros, dos seus planos, dos seus dramas. A fala vira remendo para um incômodo que, na verdade, pede acolhimento, não barulho. Conheci inúmeras mulheres que confundiam ser transparente com se expor demais. Abria a vida afetiva, financeira, familiar para qualquer uma que ouvisse. Contava tudo para colegas de trabalho, vizinhos, conhecidas da academia. Depois se espantava quando o comentário voltava distorcido, quando usavam informações íntimas contra ela, quando sentia que todo mundo sabia mais da vida dela do que ela mesma. Não era azar, era excesso de boca em lugar errado. Ser clara é diferente de ser escancarada. Transparência saudável é escolher com quem você se abre, em que momento, em que profundidade. É dividir o que faz sentido com quem tem maturidade para acolher. Já a exposição impulsiva é quase sempre um pedido disfarçado de validação. Me escuta, me aprova, me diga que eu não estou errada. E isso, aos 60, cansa demais. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais explicar tudo o que faz, justificar cada passo, montar um tribunal para decidir seu próximo movimento. E aqui, eu quero que você imagine como seria sua vida se você passasse a proteger mais o que sente e a escolher melhor o que fala. Menos conversas que te deixam com peso no peito, menos arrependimento por ter falado demais, menos gente tendo acesso ao que é sagrado dentro de você. Enquanto você me escuta, já pode ir se observando. Pensa em uma situação recente em que você sentiu que falou além do necessário. Talvez numa briga em família, num grupo de WhatsApp, numa conversa com uma amiga, no trabalho. O que teria acontecido se, naquele momento, você tivesse respirado, esperado alguns segundos e escolhido dizer menos, ou simplesmente não dizer nada? E para a gente ir aprofundando esse caminho juntas, vai ser muito especial ler a sua experiência. Depois, quando terminar este vídeo, conta nos comentários em que área da sua vida você mais sente que precisa aprender a falar menos. Família, relacionamento, redes sociais, trabalho, ou tudo isso junto. Assim eu também consigo trazer mais conteúdos direcionados para a sua realidade. E, se você conhece alguma mulher que vive se desgastando por falar demais, envia esse vídeo para ela. Às vezes, a ferramenta que ela está precisando é justamente essa: entender que silêncio também é amor próprio. Se esta primeira parte tocou algo aí dentro, fica comigo. Na próxima parte, nós vamos começar a organizar, na prática, o que é assunto para terapia, o que é assunto para diário, o que é assunto só seu e o que realmente merece ser falado para alguém. Isso muda tudo. Minha querida, agora que você já entendeu que o silêncio pode ser um escudo poderoso, vamos entrar num ponto que dói, mas liberta. Nem todo mundo merece saber o que se passa na sua vida.
Você não é livro aberto de biblioteca pública, disponível para qualquer um folhear, comentar, interpretar e ainda devolver amassado. Sua história é sagrada. E uma mulher dona de si aos 60 começa a selecionar com muito mais rigor quem tem acesso ao seu mundo interno. Uma das coisas que mais vejo destruir a paz das mulheres madura é a mania de contar demais. Contar da vida amorosa, dos problemas com filhos, das dificuldades financeiras, dos conflitos com a família, dos projetos, dos medos, e contar para gente que não tem estrutura emocional, nem caráter, para segurar essa informação com respeito. Tem gente que não te escuta, te coleciona. Coleciona detalhes da sua vida para ter assunto, para se sentir importante, para usar quando for conveniente. Talvez você já tenha vivido isso. No momento de fragilidade, você abre o coração para alguém, achando que está sendo acolhida. Dias depois, percebe que metade do círculo social já sabe daquilo que você falou chorando, baixinho. Não foi o universo que espalhou, foi boca grande mesmo. Aí vem aquela sensação de exposição, vergonha, traição. E sabe qual a verdade dura? Em algum nível, você sabia que aquela pessoa não era um cofre. Você sentiu, mas ignorou. Mulher dona de si começa a levar a sério o próprio instinto. Se você sente que determinada pessoa gosta mais de notícia do que de cuidado, mais de novidade do que de profundidade, ela não é lugar de desabafo, é público de plateia. E quanto mais você amadurece, mais entende que não é sua obrigação alimentar plateia nenhuma. Você não deve satisfação da sua vida para quase ninguém. Existe uma pergunta simples que ajuda muito. Se essa pessoa repetisse tudo o que eu disser aqui, eu me arrependeria. Se a resposta for sim, não é ali que você deve abrir seu coração. Guarde esse assunto para a terapia, para um diário, para uma amiga realmente leal, ou para você mesma. Não é frieza, é proteção. Outro ponto importante: falar da sua vida afetiva em detalhes para todo mundo é receita certa para a confusão. Você briga com o parceiro, liga para 3 pessoas, manda áudios, conta tudo, exagera, coloca sua dor para fora. No dia seguinte, faz as pazes, a relação se acalma, mas quem ouviu não viveu o processo de cura. Elas ficaram só com a parte ruim. Resultado: você segue em frente, mas sua imagem do outro fica distorcida na cabeça de muita gente. E quando você precisar de apoio real, ninguém leva muito a sério, porque já se acostumou com o ciclo drama, reconciliação, drama de novo. Tem segredos que são da alma do casal, conflitos que precisam ser tratados olho no olho, não em grupo de WhatsApp, nem na mesa de bar, nem na roda de amigas que adoram comentar a vida de todo mundo. Você não precisa transformar cada momento difícil em novela com audiência. Intimidade é justamente aquilo que não vira assunto público. E não é só sobre relacionamento amoroso. Às vezes você está vivendo um processo interno importantíssimo, pensando em se separar, mudar de casa, vender um bem, voltar a estudar, mudar de carreira. Aí, antes mesmo de clarear dentro de você, sai anunciando para meio mundo. Cada pessoa coloca uma opinião, uma crítica, um medo, um julgamento. Quando você percebe, já não sabe mais o que é seu desejo e o que é projeção dos outros. Tem algo curioso que a psicologia já observou. Quando você fala demais dos seus planos, o cérebro recebe uma recompensa antecipada, como se você já tivesse dado um passo concreto. É como se o elogio, a atenção, os comentários enganassem sua mente. Ela se sente satisfeita só por falar e a ação vai murchando. É por isso que tanta gente vive dizendo eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou começar e nunca começa. Gasta a energia no anúncio. Mulher dona de si começa a fazer diferente. Ela guarda, amadurece, planeja em silêncio, dá passos reais, e só depois, se quiser, conta. Não para provar nada, mas como consequência natural do que já está acontecendo. É o famoso menos fala, mais faz. Você não precisa avisar o mundo que vai se posicionar. Você simplesmente se posiciona. Outro erro comum é tratar qualquer ouvido disponível como terapeuta. Amiga, vizinha, colega da academia, manicure, motorista de aplicativo. Todo mundo vira lixeira emocional quando você não sabe filtrar. Só que lixeira devolve cheiro, não devolve cura.
E aqui tem um ponto essencial: nem todo desabafo é remédio. Às vezes é só repetição de dor. Quanto mais você fala, mais alimenta a ferida. Em vez de aliviar, reforça o mesmo roteiro de vítima, a mesma história de injustiça, o mesmo tipo de pensamento que te mantém parada no mesmo lugar. Por isso eu costumo dizer: existe assunto para terapeuta, assunto para amiga íntima e assunto que é só seu, e está tudo bem ser só seu. Você não é obrigada a colocar tudo para fora. Crescemos ouvindo que falar faz bem, mas ninguém explicou que o como, o quanto e para quem é que fazem diferença. Uma chave poderosa que você pode começar a usar hoje é o filtro interno. Antes de falar algo sobre sua vida, você pode se perguntar silenciosamente: isso vai me trazer paz ou problema? Essa pessoa vai cuidar dessa informação ou usar como combustível de conversa? Eu realmente preciso falar isso agora, ou é só ansiedade querendo sair pela boca? Você vai se surpreender com a quantidade de vezes em que a resposta honesta será: não, eu não preciso falar isso. Eu só estou inquieta. Inquietação não se resolve sempre com fala, muitas vezes se resolve com respiração, com oração, com escrita silenciosa, com uma caminhada, com um banho demorado, com um tempo sozinha. Também é importante perceber que tem gente que só se aproxima de você quando sente cheiro de drama. Você deve conhecer alguém assim. Some quando está tudo bem, mas aparece rapidinho quando tem fofoca, confusão, problema. Esse tipo de presença não é cuidado, é curiosidade. E curiosidade demais na sua vida abre brecha para a energia que você não precisa mais carregar. Você está numa fase em que tem o direito de ser mais seletiva. Seletiva com as palavras, seletiva com as companhias, seletiva com os temas. Você pode ter uma vida muito rica internamente sem precisar expor tudo. Pelo contrário, quanto mais você se conhece, menos precisa explicar. Você não tem a obrigação de dar detalhes do seu casamento, da conta bancária, da saúde, dos sonhos e dos planos para a gente que não constrói nada com você. Eu quero te convidar a observar, ao longo dos próximos dias, em quais conversas você sai mais leve e em quais você sai pesada, arrependida, drenada. Isso diz muito sobre onde você está se abrindo e com quem você está se revelando. Depois, vai ser bonito ver nos comentários quais tipos de conversa você decidiu diminuir ou até cortar, justamente para preservar sua energia. Se algo do que eu disse te fez lembrar de uma situação em que você se arrependeu de ter se exposto demais, quando terminar, conta sua experiência nos comentários, sem nomes, sem detalhes que te machuquem de novo, mas compartilha o que aprendeu. Isso pode ajudar outra mulher que ainda não entendeu esse limite. E se você sente que alguma amiga vive contando demais, se expondo demais, manda este vídeo para ela como quem oferece carinho, não crítica. Às vezes, o que salva uma mulher é uma conversa que chega na hora certa. E, claro, se ainda não apertou no gostei, faz isso agora para que essa mensagem chegue a mais mulheres que precisam resgatar a própria voz e o próprio silêncio. Minha querida, agora que você já entendeu que nem todo mundo merece acesso aos bastidores da sua alma, vamos dar um passo além, aprender a usar o silêncio como estratégia de proteção, elegância e poder. Por quê? Sim, existe um tipo de força feminina que não grita, não explica demais, não implora para ser compreendida. Ela apenas existe, com presença calma, palavras medidas e uma vida que fala por ela. Isso é muito mais impactante do que qualquer discurso. Olha ao redor. As pessoas que realmente te impressionam são as que falam sem parar ou aquelas que escolhem com cuidado o que dizem, quando dizem e para quem dizem. A mulher que está em paz consigo mesma não sente necessidade de narrar tudo o que faz, justificar cada escolha, comentar cada passo. Ela sabe que a própria consciência tranquila vale mais do que a aprovação de plateia. Quando você começa a perceber isso, muda até o jeito de entrar numa conversa. Você passa a observar mais, ouvir mais, sentir mais. E quanto mais você observa em silêncio, mais percebe quem realmente é confiável, quem te escuta de verdade, quem só está ali para pegar informação e quem está ali para somar. Uma das coisas mais libertadoras que você pode aprender depois dos 50, 60 anos é que você não tem obrigação de se explicar. Não quer ir a um encontro. Não precisa inventar novela. Um simples "hoje eu não vou poder",
mas obrigada pelo convite é o suficiente. Não quer falar de um assunto. Prefiro não comentar sobre isso agora. Pronto. Quem te respeita vai aceitar. Quem insiste, mostra que não está preocupado com você, está preocupado com o próprio desejo de curiosidade. E curiosidade demais sobre sua vida é sempre sinal de alerta. Também é importante prestar atenção naquele impulso de sair avisando tudo o que você vai fazer, como se precisasse de autorização coletiva. Vai viajar, vai iniciar um curso, vai investir em um projeto, vai terminar uma relação, e de repente você se percebe consultando o mundo inteiro, família, amigas, conhecidos, grupos de WhatsApp. No fim, fica confusa, culpada e paralisada. Quando você cala um pouco a boca e começa a decidir mais com base no que sente e no que sabe, e menos no que os outros acham, acontece um milagre. A ansiedade diminui. Você deixa de ser refém de opinião. Redes sociais são um capítulo à parte nessa história. Elas criaram uma ilusão perigosa de que vida boa é vida exibida. Que se você não postar, não existe. Que cada refeição, cada briga, cada reconciliação, cada conquista precisa virar conteúdo. Só que quanto mais você expõe, mais vulnerável fica. Gente que nem torce por você acompanha seus passos, faz leitura torta da sua realidade, julga, comenta, torce contra em silêncio. Não é paranoia, é humano. Por isso, uma das formas mais inteligentes de usar o silêncio é justamente sair dessa obrigação de transformar tudo em espetáculo. Você pode viver momentos lindos que ficam só entre você, Deus e quem realmente caminha contigo. Outra coisa que o silêncio faz é te proteger de decisões tomadas na boca quente. Quantas vezes você respondeu mensagem no impulso, deu indireta, escreveu textão, falou o que vinha na garganta, e depois quis enfiar a cara num buraco de vergonha? Se você tivesse respirado e ficado calada por alguns minutos, talvez a conversa fosse outra. Uma regra de ouro que transforma relacionamentos é: quando eu estiver muito irritada, muito magoada ou muito ansiosa, eu não respondo na hora. Você pode até escrever o que está sentindo num papel, no bloco de notas, conversar com Deus, mas deixa passar a onda. O que é legítimo permanece. O que era só descarga emocional evapora. E o que evapora não precisava ser dito. E tem mais. Silêncio também é ferramenta de elegância em discussões. Nem toda provocação merece resposta. Tem gente que solta comentário maldoso só para ver se você perde a linha, uma piadinha com o seu corpo, uma alfinetada com suas escolhas, um conselho disfarçado de crítica. A antiga você talvez fizesse um discurso de meia hora se defendendo, chorando ou atacando de volta. A nova você sabe que um simples um sorriso curto, ou até um não vou entrar nesse assunto valem mais do que 1000 justificativas. A provocação morre onde encontra a maturidade. Esse mesmo silêncio estratégico vale para negociações e conversas importantes. Você faz uma proposta, diz o que precisa dizer e fica quieta. Deixa o outro se contorcer com o silêncio. A maioria das pessoas não suporta essa pausa e começa a se explicar, ceder, justificar. Mulheres que aprenderam a usar esse recurso relatam que, depois dos 50, passaram a ser mais respeitadas simplesmente porque pararam de preencher cada espaço com fala. Elas aprenderam que o silêncio seguro assusta quem está acostumado a manipulá-las pelo cansaço, pela culpa, pela confusão. Quando você fala menos e observa mais, enxerga a dinâmica inteira com muito mais clareza. E tem algo delicado, mas muito importante: sua vida espiritual, seus sonhos, suas intenções mais profundas nem sempre devem ser colocados em mesa de bar. Tem desejo que só cresce no terreno do segredo. Quando você fala demais daquilo que ainda está nascendo dentro de você, corre o risco de ouvir piada, desprezo, crítica, e isso murcha sua coragem. Sonho na fase de semente precisa de silêncio, cuidado e discrição. Você não vê agricultor arrancando a plantinha da terra todo dia para mostrar para o vizinho como estão as raízes. Ele protege, irriga, espera. Só depois mostra o fruto. Você pode fazer o mesmo com seus recomeços. Quanto mais você se trata com respeito, mais percebe que nem todo assunto é conversa, alguns são oração. Em vez de contar seus medos para quem não sabe o que fazer com eles, você pode entregar para Deus, escrever numa carta que só você lê, falar em voz baixa antes de dormir.
Isso não é isolamento, é sabedoria. Isolamento é quando você não fala com ninguém nunca, guarda tudo e adoece. Sabedoria é quando você escolhe com muito carinho para quem oferece a joia da sua vulnerabilidade e, muitas vezes, fala mais com o alto do que com gente curiosa. Eu sei que esse assunto cutuca. Talvez você esteja lembrando agora de conversas em que se expôs demais, de decisões que estragaram porque você foi contar antes da hora, de pessoas que usaram suas palavras contra você. Se quiser, quando terminar essa parte, conta aqui embaixo qual foi o momento em que você percebeu que tinha falado além da conta e como isso te ensinou a ser mais seletiva depois. Sua experiência pode ser o alerta que outra mulher precisava ouvir. E se sentir no coração que esse conteúdo está abrindo seus olhos, compartilha com alguma amiga que vive se explicando, se justificando e sofrendo por dar detalhes demais à própria vida. Às vezes, a vida dela muda começando por um vídeo que você manda hoje. Minha querida, quanto mais você caminha pela vida, mais percebe que o silêncio é um luxo emocional que poucas pessoas se permitem. Tem gente que desperdiça esse luxo no ambiente mais perigoso de todos, o trabalho. Você já reparou como, em reunião, sempre existe aquela pessoa que precisa comentar tudo, dar opinião sobre qualquer detalhe, corrigir cada vírgula, como se o valor dela estivesse em mostrar que sabe. No começo, isso pode até parecer participação, mas com o tempo cansa, porque quem fala demais cria a fama de prolixa, de confusa, de pouco objetiva. Já aquela pessoa que observa, anota, fala pouco, mas quando abre a boca traz algo que realmente muda a direção da conversa, essa é vista como madura, estratégica, sábia. Você, depois de tantos anos de vida, tem toda a bagagem para ser essa mulher. Talvez só esteja faltando um ajuste. Trocar a necessidade de ser ouvida o tempo todo pelo desejo de ser relevante quando decide falar. No trabalho, o silêncio inteligente protege você de fofocas de corredor, de se envolver em panela errada, de cair em armadilhas emocionais. Sabe quando alguém chega perto, faz um comentário venenoso sobre outra pessoa, meio em confiança, esperando que você complete com mais veneno. Se você entra no jogo, vira personagem da história. Se você responde com um não sei, prefiro não opinar e muda de assunto, você se preserva. As pessoas logo entendem que, perto de você, fofoca não encontra terreno fértil. E é exatamente esse tipo de postura que constrói respeito. As pessoas podem até sentir estranheza no início, principalmente se estavam acostumadas a te ver como a amiga do desabafo, mas com o tempo vão te enxergar como referência de discrição. O mesmo vale para aquele impulso de se justificar para chefe, colegas, clientes. Você entrega um trabalho, alguém faz uma crítica, e sua vontade é explicar cada detalhe da sua vida para provar que você não é desorganizada, que foi só uma semana difícil, uma situação específica. Só que quanto mais você tenta se explicar, mais frágil parece. Uma frase simples como entendo o que você apontou, vou ajustar tem muito mais força do que 10 minutos de justificativa. A verdadeira dona de si não precisa provar que é competente, ela mostra isso com consistência. Ela não precisa falar das noites mal dormidas, dos problemas pessoais, dos esforços secretos. Ela sabe que não é obrigação de ninguém entender o quanto foi difícil. O que o mundo corporativo enxerga é o resultado, e é nisso que ela escolhe focar. Outra dimensão do silêncio que quase ninguém fala é o silêncio que você precisa ter com você mesma. Você já percebeu que, às vezes, você fala demais dentro da própria cabeça? É um falatório interno sem fim, se criticando, se justificando, rebatendo mentalmente conversas antigas, revisando brigas, imaginando respostas perfeitas que nunca serão ditas. Esse barulho mental te cansa mais do que qualquer diálogo externo. Em muitos casos, a arte de calar a boca começa dentro, quando você aprende a dizer para a própria mente: chega por hoje, não vou continuar alimentando essa conversa. Você não é obrigada a continuar discutindo mentalmente com alguém que já foi embora da sua vida, nem refazendo trechos de uma discussão que já aconteceu. Uma prática simples que pode te ajudar é a seguinte: quando perceber que está ruminando, falando sozinha por dentro, se julgando ou reconstruindo brigas, pare, respire fundo e mude de foco conscientemente. Pode ser olhar para um objeto concreto,
descrever mentalmente o que está vendo, sentir a respiração, ouvir um som ao seu redor. Às vezes, você não precisa dizer nada para ninguém, só precisa aprender a não dar tanta corda para certos pensamentos. Esse tipo de silêncio interno é um abraço que você dá em si mesma. Ele diz: você não precisa reviver essa dor 100 vezes. Uma vez só já basta. Também é fundamental aprender a calar a boca quando você está prestes a diminuir a própria conquista. Mulheres maduras fazem isso o tempo todo. Recebem um elogio e imediatamente respondem com imagina, não foi nada. Ah, mas ficou torto. Qualquer uma faria. Você percebe que, toda vez que faz isso, você mesma fura o seu próprio pneu. Às vezes, a frase mais inteligente que você pode dizer é: obrigada, eu me esforcei muito para isso. E pronto. Sem se sabotar, sem parecer arrogante. Não é sobre se exibir, é sobre não se apagar. Silêncio também é saber não se diminuir. Você não precisa contar todos os perrengues para justificar seu sucesso, nem se encolher para caber no conforto dos outros. Outro ponto delicado é aprender a não falar dos seus planos com quem torce em silêncio pela sua queda. É duro reconhecer isso, mas existe. Tem gente que sorri, mas não vibra por você. Gente que diz que legal com a boca e tomara que não dê certo com a energia. Você sente isso no corpo. Aquela sensação estranha depois de compartilhar algo bom, como se tivesse ficado mais pesada em vez de mais leve. Isso é sinal claro de que você deu informação demais para a pessoa errada. Não é sobre ser paranoica, é sobre perceber que nem todo mundo merece acesso à sua fase de construção. Quando algo ainda está frágil, em fase de teste, mantenha em poucas mãos, de preferência em mãos que já provaram que torcem por você de verdade. E sabe o que é lindo de ver? Quando uma mulher depois dos 60 entende que sua vida não precisa ser pauta pública. Ela descobre que pode amar em silêncio, reconstruir sonhos em silêncio, mudar hábitos em silêncio, melhorar de vida em silêncio. E, de repente, um dia ela aparece diferente, mais leve, mais firme, mais sorridente. Quem acompanhou de longe talvez pergunte: nossa, o que aconteceu com você? E ela responde com um brilho calmo nos olhos: eu parei de dar tanta explicação e comecei a viver. Esse é um dos sinais mais bonitos de maturidade emocional, quando você não sente mais necessidade de narrar cada bastidor, porque está ocupada demais vivendo o palco, principalmente, construindo uma paz que não precisa ser exibida para existir. Se algumas frases aqui tocaram você, conta nos comentários qual situação mais te fez pensar. Falar demais no trabalho, se justificar muito, postar tudo nas redes, dividir planos com quem não torce por você? Sua experiência pode ajudar outra mulher que ainda não percebeu onde está se traindo. E aproveita para olhar aí embaixo se você realmente está inscrita no canal Dona de SIL 60. Muita gente assiste aos vídeos, volta sempre, mas ainda não apertou o botão de inscrição nem ativou as notificações. Se esse conteúdo está te ajudando a ser mais seletiva com as palavras e mais generosa com o seu silêncio, se inscreve e ativa o sininho para receber quando os próximos vídeos forem ao ar, assim você continua caminhando com a gente, sem depender do acaso para nos encontrar. Minha querida, agora que você já entendeu o peso e o poder das palavras, chegou a hora de falar do que realmente transforma tudo: perdão, propósito e a decisão de usar o silêncio como ponto de virada. Por quê? No fundo, não é só sobre falar menos, é sobre viver melhor. E viver melhor, depois dos 50, 60, não tem nada a ver com agradar os outros. Tem tudo a ver com fazer as pazes com a própria história e escrever, com calma, os próximos capítulos da sua vida. Perdão, antes de qualquer coisa, não é um presente para quem te feriu. É um presente que você dá para si mesma. Enquanto você repete mentalmente conversas antigas, reencena brigas, imagina respostas perfeitas que nunca disse, quem continua presa não é a outra pessoa, é você. Cada vez que você conta pela milésima vez a mesma história de dor, a mesma traição, a mesma injustiça, é como se abrisse de novo a ferida. O silêncio, nesse caso, não é omissão, é proteção. Tem coisas que você não fala mais não porque esqueceu, mas porque decidiu não alimentar. Você não precisa anunciar para o mundo que perdoou, nem fazer discurso de agora estou em paz.
Às vezes o perdão é simplesmente parar de repetir, parar de explicar, parar de colocar aquele assunto em cima da mesa em toda oportunidade. E o perdão mais difícil de todos não é para ex-marido, mãe difícil, chefe injusto. É para você mesma. Pelas vezes em que não se defendeu. Pelos anos que aceitou menos do que merecia. Pelas palavras que falou na hora errada e pelas palavras que não disse quando devia ter se protegido. Você pode passar o resto da vida se massacrando por isso, ou pode respirar fundo e dizer: naquele momento eu fiz o melhor que sabia com a consciência que eu tinha. Hoje eu sei mais. Hoje eu posso fazer diferente. Isso é perdão. Não é apagar. Não é fingir. É reconhecer que você amadureceu e que não precisa mais se punir por decisões que a mulher de hoje não tomaria, mas a de ontem, com as dores e carências que tinha, tomou. Quando você se perdoa, um espaço se abre. E esse espaço precisa ser preenchido com algo maior do que culpa, propósito. Muita gente acha que propósito é algo gigante, quase uma missão espiritual escrita no céu. Não é propósito. Para uma mulher de 50, 60, 70 anos, pode ser algo simples e profundamente significativo: cuidar do seu jardim, estudar algo que sempre quis, dançar, acolher outras mulheres com uma escuta verdadeira, participar de um trabalho voluntário, criar um pequeno negócio que tenha a sua cara, ser a avó presente que você sonhou ter tido. O que faz seus olhos brilharem não precisa fazer sentido para mais ninguém. E aqui entra o silêncio novamente. Propósito não se explica demais, se vive. Você não precisa convencer ninguém de que a essa altura da vida ainda faz sentido começar algo novo. Não precisa justificar porque decidiu mudar o estilo de vida, a casa, a rotina, o círculo de amizades. Você não tem que dar relatório da sua felicidade. Quanto menos você precisa explicar as suas decisões, mais claro está o seu propósito dentro de você. Mulher que sabe para onde está indo fala menos para se justificar e mais para agradecer. Talvez, enquanto me ouve, você esteja pensando: tudo isso é bonito, mas a minha vida já está muito marcada, já cometi muitos erros, já falei demais, já perdi relacionamentos, oportunidades. Será que ainda dá tempo? A resposta é: enquanto você estiver viva, hoje pode ser ponto de virada. Não é figura de linguagem. É literal. O dia em que você decide parar de usar a boca contra si mesma e a favor de si mesma, você muda a direção da sua história. Quando decide calar em vez de se humilhar. Quando decide responder com calma, em vez de reagir na raiva. Quando escolhe não se expor nas redes, no lugar disso, se acolher no silêncio da sua casa. Quando guarda em segredo um plano até ter dado o primeiro passo concreto, em vez de anunciar e perder força. Esse hoje não é um dia mágico no calendário, é o instante em que você se flagra repetindo o velho padrão e escolhe diferente. É aquela hora em que você ia ligar para alguém para reclamar do marido, do filho, da amiga, e escolhe escrever num caderno, caminhar, respirar, esperar a emoção baixar. É o momento em que você ia postar uma indireta nas redes, mas prefere fechar o aplicativo e viver a sua dor com respeito. É aquele segundo em que a vontade de se justificar vem na boca, mas você respira e responde apenas: não vou, obrigada, já decidi. Não quero falar sobre isso agora. São essas pequenas decisões silenciosas que, somadas, constroem uma nova versão de você. E o mais lindo é que, quando você começa a cultivar esse silêncio consciente, sua presença muda. As pessoas notam, mesmo sem você explicar. Vão dizer que você está mais calma, mais firme, mais dona de si. Você não perdeu a voz, você só deixou de desperdiçá-la. Você continua podendo se posicionar, impor limites, dizer o que sente, mas agora escolhe quando e como. Isso é poder emocional. Não é gritar mais alto, é não precisar gritar. Não é falar por cima, é saber que, se você ficar em silêncio, ainda assim está em paz com você. Quero que, depois deste vídeo, você faça um pequeno ritual só seu. Em algum momento do dia, sente-se sozinha, pegue um papel e escreva 2 coisas. Primeiro, uma frase de perdão para você mesma. Pode ser algo simples como: eu me perdoo por ter falado demais em momentos em que eu só estava com medo, ou eu me perdoo por ter me exposto quando só precisava de acolhimento. Depois,
Escreva uma frase de compromisso com o seu futuro. Hoje eu decido usar o silêncio a meu favor ou hoje eu decido não entregar minha paz para qualquer conversa. Dobre esse papel, guarde num lugar especial. Não precisa mostrar para ninguém. Esse é o seu pacto secreto com você. Se alguma parte dessa conversa te tocou, compartilha aqui nos comentários qual decisão você sente que precisa tomar ainda hoje para usar melhor o seu silêncio. Talvez seja falar menos de um problema. Talvez seja parar de justificar a sua vida. Talvez seja guardar um sonho em segredo e começar a agir. Sua experiência pode ser exatamente o empurrão que outra mulher precisava para mudar também. E se você conhece alguma amiga, irmã, prima, colega que vive desgastada porque fala demais, se expõe demais e se cobra demais, envia esse vídeo para ela. Às vezes, a maior prova de amor é ajudá-la a descobrir que nem tudo precisa ser dito, mas tudo pode ser vivido com mais paz. E se esse conteúdo do canal Dona de SEL 60 está ajudando você a construir uma versão mais serena, sábia e seletiva de si mesma, não guarda isso só para hoje. Deixa seu like, se inscreve se ainda não fez isso e compartilha esse vídeo com outras mulheres da sua idade. Assim, cada vez mais de nós aprende que não é gritando para o mundo que nos tornamos fortes, e sim escolhendo, com calma, o que merece sair da nossa boca e o que merece ficar protegido, em silêncio, dentro do nosso coração. Pensando,